as discussões na Câmara. Esse projeto foi apresentado lá num sistema de urgência urgentíssimo para ser aprovado agora, não é? Primeiro vamos aos pontos, né, que ele traz aí. A mudança na possibilidade e nos limites de funcionamento do comércio. É isso. Basicamente é isso. Isso. Na verdade, França, hoje já existe uma lei no município na qual ela delimita horário e dias de funcionamento. E este projeto nada mais é do que a ampliação deste horário. Por quê? Respeitando cada peculiaridade do exercício das atividades, a legislação trabalhista e os acordos coletivos para que isso aconteça. Sim. Porque na lei em vigor hoje, tu pode ficar aberto até às 22 horas. Sim. Então... Que foi aquela lei dos free shops, né? De 2018. Que antecedeu ali, né? Isso. Possibilitou a chegada dos free shops. Exatamente. Né? Sem ela seria impossível isso, né? A ideia é deixar autorizado e flexibilizado essa possibilidade do empreendedor ou do empresário para que ele faça a opção de gerenciamento de horário do seu estabelecimento. Sim. Se porventura ele optar em fazer um horário alternativo, o município não será o impeditivo para isso. Entendi. É deixar pronto o terreno. Exatamente. Quem quiser planta, quem não quiser não planta. É mais ou menos isso, porque a gente entende que existem regramentos trabalhistas, acordos, mas isso também vem ao encontro do empregado com o empregador e suas entidades que os representam para que façam esses acordos, essas formas. E, além do mais, abre espaço para a contratação de mais pessoas, claro, porque sim. tu terá que preencher um horário na qual tu não funcionava. Ou seja, tem que ter uma nova equipe aí, tem que ter funcionários novos. As discussões são muitas, né, Rodrigo? E a gente vem acompanhando aí, desde a abertura dos supermercados no domingo, né? Houve uma grande discussão, uma comoção, porque o cidadão... Dói um pouco Eu me lembro quando os argumentos... Não, porque o cara tem direito de fazer churrasco ao domingo com a família. Pô, vai para casa fazer churrasco, eu só trabalhei em outra função, né? Eu trabalhei 10 anos em hotel, nos anos 70, 80, e até hoje é assim. Hotel não tem Natal, não tem final de ano, depende do teu... Da tua escala. Da tua escala, exatamente. Mas, França... Ninguém reclama, ninguém defende, não, porque o recepcionista de hotel ele tem que ir para casa para passar meia-noite com a família. Não, tá lá, tem gente trabalhando no posto, tem gente trabalhando no posto de saúde, enfim, no hospital. Tem atividades que estão acima de qualquer discussão, né? Elas começam a doer um pouco porque elas vão gerar o crescimento, né? Quando tu vai para uma cidade de praia, mais ou menos, a cidade não para, né? Me emocionei. Tu chega de madrugada na cidade, tá tudo funcionando. Exato. E as pessoas estão consumindo. E o Uruguaiana está nesse momento de crescimento, né? Só que nós também temos que querer crescer. Não adianta ficar descentrado, né, Rodrigo? Exatamente. A cultura da população também tem que ser ampliada. Com certeza. Não somente a gente tem várias ações no turismo, mas na área de desenvolvimento, os empresários que superaram a pandemia, eles viram que a nossa economia interna supriu a necessidade para que eles se mantessem, mas chegou o momento que nós devemos deixar eles ampliar da forma que eles acham necessário para o seu crescimento. Liberdade. Isso aí. Exatamente. Essa liberdade que a gente fala, né? Eu abro quando eu quiser, na hora que eu quiser, enfim, cumpro as regras que estão estabelecidas e pronto. É claro que a gente não tem ainda um movimento, um mercado que vá suportar, né? Supermercados abertos às 4 da manhã, às 5 da manhã, às 3 da manhã, né? Pode ser que tenha, mas nós vamos ter academia bem daqui a pouquinho, 24 horas. Aí, o Estevão está abrindo aí 24 horas, é uma alternativa, né? Eu peguei algumas cidades aqui turísticas que são referência pra gente, como Gramado, por exemplo. O comércio fica aberto lá todo, até às 23 horas. Todo. Quem quiser pode ficar um pouco mais. Mas todo mundo abre e fecha lá, no máximo 23 horas, vão para casa, né? Então, a gente precisa atentar para isso. Ontem eu recebi visita aqui de 2 pessoas que são contrárias a isso, com aqueles argumentos de que mas as pessoas não vão receber horas extras, as pessoas vão
vão trocar, vão fazer um banco de horas. É do jogo. O banco de horas não é do jogo, não é da regra. Não há uma possibilidade. Arthur, vai trabalhar hoje, amanhã tu descansa. Ah, mas o descanso vai ser na segunda e não no domingo. E que obrigação tem de ser no domingo? Não, está na regra. Pode ser qualquer dia da semana. Quer dizer, o jogo está aí, as regras estão aí, a gente precisa jogar, né? Exatamente. E o projeto diz isso, que deve se amparar também nas legislações trabalhistas, nas convenções de trabalho, para que a gente consiga chegar na harmonia para que funcione. Claro. Mas nós, como poder público, devemos não ser uma dificuldade, sim ser o parceiro para a possibilidade. É aquela história que a gente É que falava, o domingo né? foi- Não precisa atrapalhar, né? Só não atrapalhar já ajuda, né? O domingo foi escolhido convencionalmente, né, socialmente, como dia do descanso. Sim. Então todo mundo tem que descansar domingo. Tanto que quem tá trabalhando, olha aí, tá trabalhando domingo. Mas é tá descanso trabalhando, né? remunerado. Mas tá trabalhando, né? A gente tem que agradecer, hein? O trabalho é uma coisa escassa hoje. A gente está vendo aqui nas manchetes dos jornais a dificuldade que é a retomada do crescimento, dos empregos, das vagas, os pedidos que as pessoas fazem nessa época de final de ano demonstra a extrema carência que a gente está vivendo. Trabalho, é digno, dignifica, traz crescimento, faz bem para todo mundo. Quando tu postou sobre essa matéria aqui no Facebook, tem um dos comentários que diz assim, voltamos ao tempo da escravidão. Não, pera um pouquinho. Calma um pouquinho. França, só para te trazer um panorama, no exercício de 2021, nós abrimos 1.515 empresas de médio e grande porte no município. 1.515. empresas até novembro. Tá? 2021. 2021. Neste ano. Em comparativo a 2020, foi 207. Mas o que eu quero dizer com isso? Que os nossos balanços, em nenhum momento ele foi negativo, mesmo na pandemia. O município empreendeu e cresceu durante a pandemia. Nós abrimos empresas de médio e grande porte mais do que em outros anos. Olha só. Então nós estamos em pleno crescimento dessa faixa de empresas, bem como os MEIs, que Sim. tivemos uma grande formalização de MEIs. Mas o que eu falo dessas empresas de médio e grande porte? Porque existe um estudo do Sebrae junto com a Prefeitura e o IBGE, que é a média dessas empresas no momento da sua abertura, elas contratam no mínimo, direta ou indiretamente, 5 pessoas. Ou seja, nós no município em época de pandemia e neste ano que estamos superando mais essas dificuldades e protocolos, contratamos mais do que demitimos. Olha só. Que números positivos. E fazendo um cálculo mínimo aí de 5 pessoas, 1.200 empresas, nós estamos falando de mais ou menos umas 6 mil pessoas empregadas aí. Exatamente. 6 mil famílias. Direta e indiretamente. Olha só. Agora, esse projeto, ele tem um cuidado aí, eu notei, dei uma lida nele, com relação a algumas atividades que não poderiam funcionar também nessa nova regra, né? São elas? É que, na verdade, assim, existem já atividades no município já reguladas por uma lei específica para aquele nicho de atividade. Uhum. Que são elas, comércio varejista de bebidas, empórios. Elas existem uma lei desde 2007, regulamentada pelo município em 2011, depois de um acordo de uma ação civil pública com o Ministério Público. Bastante discutido, né? Exatamente. Então, nesses nichos de atividade ainda o regramento vai ser consistido nesta lei já existente. Que limita ali funcionamento entre 8 e meia-noite. 8 da manhã e meia-noite, né? Isso. Empórios, plantões de bebidas, aqueles 24 horas. Exatamente. Que mais? Lanchonetes. Aqueles que Aqueles se enquadram móveis. em comércio varejista de bebidas. Perfeito. Lojas de conveniência, Isso. essas coisas todas, né? Tá bem. E também um outro cuidado que eu notei é que fala sobre o impacto dessas atividades no entorno ali. Exatamente.
Tipo, vou montar um comércio que vai gerar um grande fluxo de automóveis girando ao redor e trazendo um transtorno para a vizinhança que pode prejudicar, de repente, o sossego público. É isso? Exatamente. E já existe no plano diretor do município, mas isso no caso de construções, que é o estudo de impacto de vizinhança, que se chama. E nós trouxemos para cá para que isso haja harmonia entre o empreendimento e os moradores do local. Então, vamos sugerir a anuência daquelas pessoas que poderão ser afetadas e, anuindo, poderá seguir o fluxo. Claro, entendo. O projeto, ele foi apresentado, ele está agora indo para uma discussão numa das comissões, é isso? Uhum. E a intenção é votar ainda, colocar para votação ainda agora, antes do recesso. Antes do recesso. Entendi. Há digamos, esse pedido de urgência urgentíssima, algo especial, específico? Tipo, olha, temos intenção aí que algumas empresas já possam vir a funcionar? Sim. Sim. Conta pra gente, Rodrigo. Muito obrigado, Rodrigo, pela tua participação. Quem é que tá vindo aí? Quem é que vai trabalhar 24 horas aí? Que a gente quer saber. Verdade, além do Estevão, abraço, Estevão. Na verdade, nós tivemos algumas demandas de estudo de viabilidade de empreendimentos no município. Entendi. E algumas das demandas foi o horário. Bom, a gente viu isso quando se discutia a extensão do horário de atendimento até as 22 horas, lembra? Free shops. Os free shops, olha, nós vamos instalar os free shops se houver uma nova legislação que permita que a gente funcione por um tempo maior. Ponto. Se mudou, tá aí 10, 12 free shops, 8, não sei quantos. Quantos? São 9 free shops hoje abertos, mais 2 em andamento junto à Receita. E a gente tem que salientar que os free shops são nossos, né? Nossa. São de empresários, a grande maioria, com exceção de 2, o restante são empresários locais que investiram no município e estão apostando no desenvolvimento do município. E diga-se de passagem, são os que têm maior movimento. Interessante, né? Porque as maiores redes desembarcaram aqui e não andaram. Exatamente. Bom, mas agora... O Rodrigo não é bom de guardar segredo, então a gente sabe que vai vir uma empresa grande. Já sabe que tem um grande empreendimento aí que está pedindo passagem e que pretende se instalar em Uruguaiana. Deve ser grande, obviamente, e que vai funcionar 24 horas por dia. A possibilidade desse projeto ser aprovado ainda agora é grande? Acreditamos que sim. As evidências e todas as nossas pautas foram colocadas na mesa, né? E acreditamos que teremos o apoio dos vereadores. O que tu pode dizer, secretário? O Rodrigo Santariano, que está conosco, tá? Da CEMUD. O que tu pode dizer especificamente para os grupos, associações, sindicatos e aquelas pessoas que representam esses grupos sobre esta possibilidade, então? São aqueles argumentos de sempre. Olha, tem que preservar o funcionário, parece que não entende que serão turnos, né? Que o cara não vai ser escravo, ele não vai trabalhar 24 horas por dia, ele vai continuar trabalhando as suas 8 horas ou 6 direto, vai ter a sua folga, vai ter o seu... Enfim, todos os seus direitos, tá? A lei aí para amparar, né? França, na verdade, eu acho que frisar bem que nós, como ente público, temos que ser o facilitador e oportunizar empreendedores ao investimento. E quanto aos empreendedores e os empresários, eles têm uma legislação trabalhista a cumprir, na qual depende de todos esses vieses de sindicatos, entidades e os acordos que são homologados pela justiça quando coletivos. Então tem todo esse aparato judiciário que estabelece as regras e que eles são obrigados a cumprir. E ninguém é obrigado a abrir 24 horas, né? Exatamente. Aprovou a lei, vamos botar uma faca no pescoço do empresário, tu vai abrir até meia-noite, cara. Não tem isso. É verdade. Se ele achar que é viável para ele abrir até meia-noite. Exatamente, é a conveniência do empreendedor. Tem venda, tem fluxo. Rodrigo Santariano, tá certo? Muito obrigado pela tua disponibilidade em vir conversar conosco, nos esclarecer a respeito desse projeto. A gente está sempre à disposição aqui.
Muito obrigado, eu que agradeço e fico à disposição de vocês. Grande abraço. E agora nos bastidores ele vai dizer qual empresa, pessoal. Qual empresa? Depois a gente... Bom, depois do intervalo, a gente vai para um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente vai conversar com um outro secretário, que é o Elton, a respeito de um assunto que ontem ganhou repercussão nas redes sociais. Fechamento de uma escola infantil na cidade, né? Causou abaixo-assinado, uma nota bastante forte, inclusive, a respeito dessa situação. A gente vai saber em que pé está. Fique aí conosco. Você, bem informado. Jornal da Hits.